do Senhor, a paz do Senhor a todos nossos amados ouvintes que estão neste momento online conosco. São 17 horas e 8 minutos aqui na cidade de São Bento. Estamos aqui para iniciarmos mais um culto online, trazendo assim a palavra do Senhor direto do seu coração para os nossos corações aqui nesta tarde. Desde já cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você que está do outro lado a orar conosco e já voltamos para lermos a palavra de Deus. Então eu te convoco a orar conosco, mas antes pega a sua Bíblia, sente aí em frente do seu computador, do seu tablet, o notebook, do seu celular, e junto a partir deste momento vamos estudar, vamos mergulhar, vamos navegar nesta gloriosa palavra do nosso bendito Deus. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, venha derramar a tua graça, do teu poder, que o espírito de entendimento, de inteligência, de revelação, de conhecimento venha se fazer presente entre nós e no meio de nós, revelando os mistérios contidos na tua palavra, Senhor. Revela aqui para nós, que estamos aqui, Senhor, para lermos nesta tarde, iniciar, Pai, a leitura desta palavra no livro de Apocalipse, que é a revelação do Senhor para a tua igreja. Nos abençoe os irmãos que estão do outro lado, e os que vão chegar, os que já estão conosco, abençoa grandiosamente, em nome de Jesus. Então, eu quero lembrar aos irmãos, você que vai estar online conosco, vai entrar, já está conosco, se você está sendo impactado pela palavra, você aperta lá no dedo, no ícone do dedo, e na hora que você der glória a Deus, aleluia, no coração. Então, vamos juntos ler a palavra de Deus. Mas antes de lermos a palavra de Deus, quero enviar a paz do Senhor a nossa irmã Aurideia, a irmã Cristiane, a irmã Laudelina, Aurideia e Cristiane, ali na cidade de Pinheiro, pastor Joselito, com a irmã Elaine, lá na igreja Deus e Amor. Não sei no momento onde eles estão, mas eles estavam até o ano passado ali no estado da Paraíba. Que Deus abençoe esse maravilhoso casal. Pastor Alisson do Vale, nosso pastor Alisson do Vale, muita saudade do pastor Alisson do Vale. Pastor Paulo Roberto, eles são do nosso pastor da setorial no estado. Nossa irmã Regiane, nossa diretora aqui do Nordeste, e todos os irmãos que faz parte do grupo da IPDA de São Bento e que estão também adicionados ao meu Facebook. Quero lembrar os irmãos que esta transmissão online é apenas pelo Facebook. Também quero enviar a paz do Senhor ao irmão Josael, ali em Matinha, o dirigente do anexo de Matinha, os irmãos lá de Penalva. Eu estive com eles aí nesta quinta-feira, conversando com os irmãos ali de Penalva, de Santa Vitória, de Matinha, onde nós estivemos com esses irmãos, conhecendo as suas situações, como é que está a pandemia. E eu quero enviar aqui a paz do Senhor e agradecer por ele ter nos recebido com muita alegria, com muito amor. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Pega aí a sua Bíblia. Mas quando você pegar a sua Bíblia, convida aí seu vizinho, seu amigo e sua família. Coloca o celular e liga numa caixinha dessas caixinhas importada aí por som sair bem alto, mesmo liga aí o Bluetooth, o som sair bem alto. Convide seu vizinho da direita, da esquerda, para ouvir a palavra de Deus. E nossa irmã Aurideia já está online conosco. Nossa irmã Laudelina também já está conosco. Então vamos ler a palavra de Deus. Para a irmã Laudelina e para a irmã Aurideia, que já está conosco, assistindo neste momento, você está sendo impactado pela palavra, o dedo. Se você, na hora que você dá glória a Deus, aleluia, você aperta no coraçãozinho aí da sua tela, do seu celular,
seu computador, do seu tablet, do notebook. Vamos ler Apocalipse capítulo 2? Vamos ler o livro de Apocalipse capítulo 2, e nós iremos iniciar essa série nas 7 cartas do livro de Apocalipse. Iniciaremos hoje pela carta do Senhor através de João à igreja na cidade de Éfeso. Vamos ler o capítulo 2 para nós iniciarmos o trabalho nesta tarde. E você já está conosco, vai ser grandiosamente abençoado neste momento de pandemia, neste momento de crise. Não é só crise financeira, política, mas também crise na área eclesiástica. Estamos sem realizar os cultos e as cidades estão fechadas até o dia 5. Em São Luís do Maranhão vai fechar toda a cidade. Ninguém sai, ninguém entra na terça-feira, dia 5. E aqui nós estamos fechados também até a quarta-feira, sem sair, sem entrar. Mas tudo isso é para preservar a saúde do povo. Nós estamos inseridos nesse contexto, devemos obedecer às recomendações das autoridades para a conservação e preservação da integridade da igreja, e nós, como igreja, devemos dar exemplo de obediência. Os irmãos tomem cuidado. Vamos ler o capítulo 2 de Apocalipse. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz estas coisas: eu conheço o teu labor e as tuas obras e a tua paciência, e sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. Sofreste por amor do meu nome e tens sido paciente e não desfalece. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Mas lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois, senão, rapidamente virei a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, exceto se te arrepender. Mas tem isto a teu favor, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, meus queridos e amados irmãos que nos ouvem nesta tarde, neste final de tarde, este dia 2 de maio, este ano 2020, na cidade de São Bento, tarde ensolarada, bonita, como geralmente são as tardes de maio. Estamos numa tarde linda aqui na cidade de São Bento, uma temperatura, o clima a 26 graus, segundo eles estão anunciando. Então, uma tarde maravilhosa, como são mesmo as tardes de maio, sabemos que são tardes lindas. Estamos aqui no interior da igreja pentecostal Deus e Amor, na cidade de São Bento, que de manhã, hoje pela manhã, teve a oração com alguns irmãos, seguindo o padrão de distanciamento de 2 metros quadrados de uma pessoa para outra. Como a nossa igreja é de porte pequeno, então poucos irmãos vieram no horário da manhã, porque aqui na cidade de São Bento não tem nenhum decreto proibindo a abertura das igrejas, apenas a suspensão dos cultos. Quero lembrar aos irmãos que não tem nenhum decreto até o momento, não chegou ao nosso conhecimento, nenhum decreto municipal aqui na cidade de São Bento, da parte do prefeito e da Secretaria de Vigilância Sanitária,
que é proibido abrir as portas da igreja. Estão suspensos a aglomeração de pessoas, culto em aglomerações de pessoas. Então, com isto, neste momento eu estou com a igreja aberta nesta tarde. Então, irmãos que quiserem vir orar, estarei com ela aberta, quiserem vir orar, obedecendo o espaço estabelecido de 2 metros de distanciamento de um irmão para o outro. Então, pela manhã, as irmãs estiverem orando, obedecendo, para que Deus possa nos abençoar grandiosamente, maravilhosamente. Então, o trabalho da igreja, ela não parou, porque o trabalho da igreja é um trabalho eterno. Quando findar o trabalho da igreja aqui, ele vai continuar lá em cima, exaltando, glorificando ao nosso Senhor. Que a igreja foi constituída por Deus antes da fundação do mundo para adorar, para revelar ao mundo a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para trazer o conhecimento de Deus ao mundo, papel da igreja. Então nós aqui nesta tarde lemos, eu não vou iniciar desde o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, porque nós estamos guardando este trabalho para após o término dessa pandemia, que foi liberado os cultos. Nós estaremos estudando o livro de Apocalipse aqui no curso de teológico. Nós vamos iniciar após findar essa pandemia, que é sobre o arrebatamento, e o livro que nós vamos usar é o livro de Apocalipse, onde nós vamos estudar do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o último de Apocalipse. É o livro que nós vamos usar aqui no curso que iremos fazer de escatologia. Por isso, aqui nesta live, nós não vamos falar logo só na primeira carta, vai dar um panorama, mesmo porque o tempo nos é limitado. Mas os irmãos que desejarem aprender, ter conhecimento escatológico sobre arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo, sobre a vinda de Jesus, sobre a guerra a batalha do Armagedon, a guerra de Gog e Magog, o milênio, o estado eterno, o juízo final, aí vai participar desse curso teológico que nós vamos realizar em nome de Jesus. Após ser liberado, nós realizamos os cultos normais. Esse curso será realizado todos os sábados neste horário. Inscrição gratuitamente, e no final você vai receber um certificado que vai estar declarando que você participou deste curso sobre escatologia, para que você compartilhe com outras pessoas o conhecimento bíblico, como eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu aprendi acerca desses anos. Quero lembrar aos irmãos que para nós estudarmos a Bíblia, nós temos desgastes, gastamos financeiramente, gastamos tempo, até sacrificamos horas de sono, de repouso, mas aquilo que nós passamos para os irmãos foi uma luta já de muitos anos que a gente vem estudando a palavra de Deus. Então, como nós lemos aqui a carta de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, através de João, aonde ele diz assim, ele diz a João, ao anjo da igreja que está em Éfeso, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e diz estas coisas. Nós vemos aqui que eu até já falei sobre isto aqui, já discorremos sobre isso. Nós vemos aqui que o pastor desta igreja, ele é aqui denominado como anjo, e ele traz a figura aqui de uma estrela. E o Senhor Jesus revelou a João que os pastores, líderes, eles estão nas mãos de Deus. Ele diz aqui, aquele que tem as 7 estrelas na sua mão.
Então nós vemos aqui o cuidado de Deus pela liderança da igreja, daquele irmão, daquela irmã que foi constituído como dirigente, o líder daquela igreja, que tem sobre seus ombros a responsabilidade de alimentar o rebanho com a salutar palavra de Deus de forma sistemática. Mas para isto, para que nós venhamos alimentar, o líder da igreja vem alimentar as ovelhas do Senhor de maneira salutar e sistematicamente, biblicamente, ele precisa sacrificar-se em algumas áreas. Então, por isso que a importância de nunca o membro, o obreiro, quem quer que seja, levantar-se contra uma liderança, principalmente que os irmãos nós temos esta grande falha de nunca expormos as virtudes dos nossos líderes. Nós nunca fazemos propaganda, divulgamos as virtudes de um líder. Sempre temos a tendência de divulgarmos as partes negativas do líder, como se o líder ele fosse um super-homem, se ele fosse uma pessoa que não tivesse desgaste, ele fosse uma pessoa invencível, uma pessoa que não ira, que não cansa, enfim, que não se altere. Tem membros que ele se altera contra o pastor, mas ele acha que é normal. Mas quando o pastor altera a voz contra uma ovelha, ela se acha ofendida. O pastor é um bruto, o pastor não tem educação. Mas o pastor também é um ser humano, o pastor também é ovelha. O pastor também é ovelha igual a você. Não é porque ele está um degrau acima, que Deus o colocou como líder de você, que ele deixou de ser ovelha. Ele também é ovelha e precisa ser respeitado como ovelha, como obreiro e como dirigente de você. Então nós vemos aqui o cuidado de Deus. A liderança está nas mãos de Deus. Então nós vamos adentrar isto nesta tarde. Você que é ovelha, você tem eu e você que somos ovelhas, e temos a consciência, a certeza, a convicção que somos ovelhas que pertencemos a Deus. Somos ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Temos a responsabilidade de defendermos, de honrar, de respeitar, de sustentar as nossas lideranças. Porque essa foi a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua igreja. Nós, como ovelha, temos a responsabilidade de nunca sermos causador do nosso líder se irar, ficar aborrecido, ficarem angustiados, ficarem nervosos, porque quando nós causamos nervosismo, irritação em nosso líder, ele perde a qualidade no ensinamento da palavra. Então, para que você queira ouvir uma palavra salutar, uma palavra de edificação da boca do seu pastor, proporcione a ele ambiente saudável. Não crie problema para ele, nem para a igreja, para que ele esteja com a mente leve, uma mente saudável, receptiva às revelações de Deus, que ele irá, e a revelação de Deus, a inspiração de Deus, o conhecimento de Deus, ele vai ter maior possibilidade de transmitir para a igreja. Então toda essa responsabilidade está sobre nossos ombros. Então evite, meu irmão, minha irmã, causar problema para o seu pastor. Seja obediente àquilo que o pastor pede de você. Você chegar no horário certo aos cultos, às orações, ser cuidadoso e cuidadosa. Teu pastor também vai cuidar de você. Mas meu pastor
ele nem merece isso, mas olha o que a Bíblia diz aqui nesta tarde. Ele está nas mãos de Deus. Deus, quando escreveu a igreja, ele não falou com a igreja, ele falou com o pastor. Ele não foi a igreja que expôs as falhas do pastor, foi o próprio Deus. Então, como diz nesse primeiro versículo, nós vamos meditar sobre os versículos que estão relacionados à igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso é a igreja da época dos apóstolos, a igreja na terra, a primeira igreja no dia dos apóstolos, é a igreja de Éfeso. Em Éfeso, note que para cada igreja, Jesus traz uma revelação de forma diferente. Para cada igreja, Jesus se revelou de uma forma diferente. Cada igreja tinha um problema, e para cada igreja Deus trouxe uma revelação, ou seja, Ele se revelou. Elas haviam rejeitado a doutrina como padrão para todas as demais igrejas. Todas as igrejas tinham rejeitado o padrão, principalmente a igreja de Éfeso, que era dos dias dos apóstolos. Nós conhecemos no livro de Atos, que é o livro que é, no original é o livro que o título certo é o livro Atos do Espírito Santo, mas está como Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo, que atuou através dos apóstolos. Então nós vemos logo no início que o livro de Atos é toda a história da igreja, toda a história evangelística da igreja, é a história eclesiástica da igreja, ali tem um manual, a formação de presbítero, de diácono, enfim, a abertura de igreja. Nós vemos no livro de Atos. Também vemos no livro de Atos uma perseguição muito forte sobre a igreja no tempo dos apóstolos. Mas os irmãos que andaram, conviveram, comeram, presenciaram, estiveram presentes com Jesus, esses irmãos que foram os apóstolos e outros que adentraram a igreja, que fizeram parte também do governo da igreja, partiram, e a perseguição muito forte, e foi levantando uma nova geração de obreiros, e a perseguição muito forte, a igreja foi esfriando no tempo, na época. Então, quando Jesus trouxe essa revelação, alguns dos apóstolos, que eram conhecidos como a coluna da igreja, já tinham partido, já tinham falecido. Então a igreja não vivia mais aquele amor do início, como o pedreiro Pedro. Mas eu gosto muito desta passagem, que esse é o papel da igreja. Quero abrir esse parênteses aqui para fazer esse comentário. Olha o papel da igreja no tempo de Pedro. Pedro estava preso, a igreja não estava murmurando contra Pedro, a igreja não estava apontando os problemas de Pedro, não. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, aguardando o julgamento, a igreja estava orando em favor de Pedro. Enquanto Pedro não foi solto, a igreja não deixou de orar. Esse é o papel da igreja que deve fazer pelo seu líder. Quando o seu líder estiver preso, em um momento de angústia, de irritação, até mesmo de frieza espiritual diante do problema, você não vai crucificá-lo, você vai orar, como fez a igreja. Por isso que o livro de Atos é o manual da igreja, que lá mostra o princípio, como era a igreja. E para a igreja subir, ela tem que voltar a esses princípios, como nós lemos aqui. Tem que voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor não é simplesmente assim, eu não orava, eu orava, deixei de orar, e agora estou orando, eu voltei ao primeiro amor. Não é isso. Isso aí não é a essência, não. Não é a essência, não.
Voltar ao primeiro amor não é voltar um volume de oração, não é voltar um volume de leitura de Bíblia, não é voltar um volume maior de vinda à igreja, de evangelismo. Não. Faz parte da salvação? Faz. As nossas obras. Voltar ao primeiro amor não é isso, não. Voltar ao primeiro amor é ter Deus em primeiro lugar. Você pode ter aumentado o teu número aumentado o número de horas de oração por dia. Talvez ontem você orava 30 minutos. Aí você leu a Bíblia e principalmente nessa passagem de eu preciso voltar ao primeiro amor. E hoje você está orando 1 hora. Mas isso não quer dizer que você voltou ao primeiro amor. Porque você pode estar orando hoje 1 hora, mas só depois que você terminou os teus afazeres. Depois que você terminou os teus afazeres, aí é que você vai ler a Bíblia, aí é que você vai orar, aí é que você vai vir à igreja, chega à tarde, aí é que você vai evangelizar. É só depois. Então isso não é o primeiro amor. Primeiro amor é ter Deus em primeiro lugar. Eu tenho que ler a Bíblia antes de eu fazer minhas coisas. Eu tenho que orar antes de eu fazer minha coisa, nem que seja 10 minutos. Eu tenho que, primeiro amor é priorizar, está dizendo primeiro. Então eu não posso estar em casa, chegou a hora de eu vir para o culto, não, eu vou ter que lavar essa louça primeiro para mim poder ir para a igreja. Isso não é primeiro amor. Não, eu estou ao primeiro amor porque eu estou de domingo a sábado na igreja, isso é primeiro amor, não. Primeiro amor é você deixar a louça empilhada na pia, para não chegar atrasado no culto. Aí você está amando a Deus em primeiro lugar, está abrindo mão e deixando para limpar a louça quando chegar do culto. Isso é que é voltar ao primeiro amor. Isso é que é praticar o primeiro amor. Porque a gente vê muita pessoa dizendo, irmão, nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que orar mais. É verdade, temos que orar mais, cada vez mais, porque não há medida. Mas isso não é a essência, isso é a letra. Porque a gente pode aumentar a quantidade de horas na igreja para orar, mas nós chega um 7 horas, o outro 7h30, 8 horas, porque aí o irmão diz, irmão, eu cheguei tarde porque eu tive que fazer isso, fazer aquilo. Isso não é o primeiro amor. O primeiro amor é você abrir mão da pessoa que você ama, ou seja, é abrir mão dos teus direitos pela pessoa que você ama. Isso é que é primeiro amor. Mas se eu só venho à igreja depois que eu resolvo meus problemas, eu só leio a Bíblia depois que eu resolvo meus problemas, viu? Aí, isso não é primeiro amor. Aí nós estamos na letra. Elas haviam rejeitado a doutrina. Para todas as demais igrejas, como nós vemos aqui na revelação, mas os obreiros da asa o abandonaram e as igrejas ficaram sem doutrina padrão. O resultado é visto agora. Cristo terá que se revelar a cada uma das igrejas com uma face, com um objetivo. Tal era a falta de padrão nas igrejas. Era a falta de padrão. Mas nós vamos nos focalizar, porque aqui na primeira carta tem logo um comentário panorama, fazer um comentário, uma introdução logo abrangendo as 7 igrejas, que todas elas Jesus se revelou com uma face. A consequência disso foi o abandono da doutrina, e é isso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Os obreiros conservadores, uns já se aposentaram por idade, outros já partiram, já nos deixaram, e levantou-se uma nova geração de obreiros. Esses obreiros, muitos sem nenhuma intimidade espiritual com Deus, a maioria influenciados pela mídia,
pelo oba-oba. Com isso, a doutrina afrouxou, como foi no tempo dos apóstolos, no final da era dos apóstolos. A doutrina afrouxou também, que foi preciso Jesus se revelar à igreja de uma maneira forte e direta. Então, nos dias atuais não é diferente. A doutrina também na igreja está afrouxando, porque os conservadores da doutrina, aqueles que vivenciaram os princípios doutrinários, principalmente no ministério da Igreja Deus e Amor e nas demais igrejas pentecostais, afrouxaram, uns influenciados pela mídia, outros influenciados pela doutrina, pela teologia liberal, pela teologia liberal, teologia da prosperidade, a doutrina do eu, e infiltraram na igreja esse tipo de doutrina. Hoje vivemos uma época de oba-oba. O pregador que não sapateia, que não pula, o povo não quer, essa nova geração não quer, porque eles acham que Deus se manifesta na zoada, nos gritos, no oba-oba, onde tem pregadores que mandam os irmãos baterem com o pé no chão para pisar a cabeça do diabo, pegar nas paredes, e tanto esse aí, quer dizer, um povo sem conhecimento bíblico e fácil de ser enrolados. Então, aqueles pregadores, pastores, obreiros, conservadores, que têm intimidade com Deus e com a sua palavra, hoje são rejeitados. O povo hoje não quer mais ensinamento da Bíblia, eles não querem ficar 1 hora, 1h30, 2 horas sentado estudando Bíblia. Eles querem oba-oba, porque esse povo são muito fácil de ser enrolado com falsas revelações, como a gente vê na mídia aí, nas redes sociais. Eu fico observando, irmão, como é que as pessoas sem conhecimento bíblico se deixam enrolar por revelações que não tem nenhum aval, não tem uma sustentação bíblica. E nenhuma revelação pode ser fora da Bíblia. Não tem revelação extra-bíblica. Não pode. Jesus deu o brado na cruz do Calvário e disse: está consumado. É a Bíblia, não pode ser aumentado mais nada daqui. Senão nós ia termos que colocar outro livro após o livro de Apocalipse. Cada pastor ia escrevendo um livro, cada ministério ia escrevendo mais evangelho. Não, de maneira nenhuma. Todas as revelações que forem passadas e recebidas na igreja tem que ter como base a palavra de Deus. Se ela não tiver respaldada na palavra, ela é falsa. Ela é o outro evangelho, e as pessoas estão abraçando com muita facilidade o outro evangelho. Estão abraçando com muita facilidade. E hoje, o pregador de doutrina, o pregador de ensinamento, que se preocupa com a santidade da igreja, que está preocupado em preparar a igreja para morar no céu, é apedrejado, rejeitado, caluniado, desprezado, muitas vezes até pelo próprio ministério que ele congrega, porque a maioria dos membros se levanta contra ele e procura a liderança da igreja que está acima dele. Nós não queremos esse irmão porque ele é muito grosso, ele é isto, aquele outro, e papapá, vai o pastor lá tira o irmão, sem menos verificar o motivo porque é que aquele povo não gostam dele. E a maioria do povo hoje não gosta do pastor da igreja por causa da palavra, irmão. Porque assim aconteceu com Jesus. Se Jesus tivesse sido no oba-oba, eles teriam elegido Jesus talvez até como imperador. Ele teria recebido presentes e mais presentes, carro novo. Eu estou contextualizando como se fosse hoje. Ele teria recebido, os irmãos estavam tudo na porta dele batendo. Ele receberia uma BMW de 200 e poucos mil reais, uma nova agora, uma E1 de 200 e poucos mil reais. Mas como ele pregava a palavra de Deus, toda vez que as pessoas se aproximavam dele era para o apedrejar, para caluniar, porque ele trazia a palavra de Deus. Então você que está do outro lado, que é obreiro, é pregador, é dirigente,
fique está do lado do Evangelho. Não fique triste se as pessoas te apedrejarem por cada palavra. Dê glória a Deus e aleluia. Porque no dia que o povo te elogiar, quando 100% do povo te elogiar, faz um concerto com Deus que alguma coisa de errado está na sua vida. Se você que é pastor de igreja e 100% do povo começar a te elogiar, que tu que é o bababá, verifique a tua vida que está fazendo a vontade do povo e não a de Deus. Por que, irmão? Porque isso é bíblico. Eu quero ver, no livro de Atos se mostra alguma vez Paulo sendo perseguido antes de ser um cristão, antes de ser um convertido, porque cristão ele era, antes de ser um convertido. Quero ver você mostrar se Pedro alguma vez foi preso e levar uma tentativa de apedrejamento, de assassinato, porque não, isso aconteceu depois que ele passou a ser um crente fiel e defensor do Evangelho. Aí o diabo se levantou contra ele. A Bíblia não diz que Nicodemos, antes de se converter, foi rejeitado no Sinédrio. A Bíblia não diz que Estevão foi rejeitado na sinagoga antes de se tornar um diácono. Foi depois que ele se converteu que o negócio fechou para o lado dele. Ele perdeu os amigos. Até o líder da igreja, da sinagoga, ficou contra ele, mandou apedrejá-lo. Então, a marca do servo de Deus, do servo fiel, que Jesus disse, ele disse, é o sofrimento por causa da palavra. Bem-aventurados sois vós, quando disserem todo o mal contra vocês, quando eles vos injuriarem. Sabe o que é injúria? Injúria é calúnia, injúria é defama. Quando eles te defamar, te caluniar, te perseguir, te rejeitar, por causa do meu nome e do meu Evangelho, dê glória a Deus e aleluia, porque é grande. Quando Jesus disse que é grande, irmão, está fora da concepção humana. Grande é o vosso galardão, ou seja, grande é a vossa recompensa no céu. Jesus disse que a recompensa está lá. Isso não quer dizer que eu só vou receber quando eu estiver lá. Não, quer dizer que é de lá que vem. Eu serei recompensado com livramento, com o apoio de Deus na minha vida. Então esta igreja, ela esfriou por causa da perseguição. Ela esfriou por causa da perseguição. Ela esfriou. Glória a Jesus. Apesar de aborrecer as obras dos nicolaítas, está no versículo 4, eles, quer dizer, era uma igreja, como tem acontecido, principalmente na igreja Deus e Amor, nosso ministério. Você que faz parte. Online, e mesmo eu só tenho pessoas no Facebook, é da igreja Deus e Amor, porque eu não tenho muita intimidade com irmão de outros ministérios, mesmo para que. E nós temos muitas igrejas, Deus e Amor. Eu cheguei agora na sexta-feira pela madrugada de visitar os irmãos nos anexos, de 3 anexos aqui do campo de São Bento, conversar lá com os dirigentes dos irmãos, claro, na regra de máscara, de gel e tudo, aonde a gente vê, conversando lá com 2 irmãs e um irmão, e tem dirigente que prega contra a salascada, que é muito só prega isso mesmo, contra a salascada, televisão, cortar cabelo e tudo, mas que não está no primeiro amor. Era como a igreja de Éfeso. Essa igreja aqui, ela combatia a doutrina dos nicolaítas, mas não viviam o primeiro amor. Quer dizer, o pastor desta igreja, ele pregava contra o pecado, mas ele não vivia o primeiro amor. Ele já tinha esquecido, ele já tinha esfriado por causa da luta, da grande tribulação daquela época. Ele esfriou.
o medo adentrou, e ele já não era mais o homem, aquele pastor, e esse reflexo, ele passou para a igreja. Então nós vemos hoje muitos pastores que pregam a doutrina, mas a igreja, e ele não vive no primeiro amor, ele prega contra, vamos dar um exemplo aqui, que como eu estava falando com a irmã, que a maioria só prega isso mesmo, corte de cabelo. Não, irmão, é porque tal, que ele coloca o regulamento da igreja com autoridade superior ou igual à Bíblia, que é o regulamento da nossa igreja, não é igual e nem superior à Bíblia. E ele vai dar curso de doutrina, em vez de ele usar a palavra, ele usa o regulamento. O regulamento é para complementar, somente para ser uma forma do membro padronizar a sua vida, mas não pode ser substituído pela Bíblia. Eu não posso chegar num curso de ensinamento, colocar a Bíblia de lado e ler só regulamento de igreja. Não, eu faço o seguinte, eu uso a Bíblia, eu pego o tema lá na carteirinha. Se hoje eu vou falar sobre nudismo, eu leio lá o item, mas eu preparo o estudo na Bíblia, lá naquele item. Eu pego aquele item do regulamento e vou estudar ele na Bíblia, porque não adianta eu ler ele, ler. Então, muitos, por exemplo, pregam, irmão, tu não pode alisar cabelo, cortar cabelo. Ele prega, mas é que as pessoas que estão dentro da igreja estão praticando, e ele só diz que não pode, mas ele não age. É como era o pastor da igreja de Éfeso. É como um padre. O padre diz: meus queridos irmãos, você não pode beber, você não, é pecado a prostituição, o adultério. Mas o padre, ele bebe, ele fuma, e ele aceita comungar na igreja o adúltero, o beberrão, o alcoólatra, o viciado, o fornicário. Ele prega, mas ele não age. Isso é falta do primeiro amor. Por quê? Ele não quer perder os membros da igreja, ele não quer ter inimigo dentro da igreja, não quer que ninguém se levante contra ele na igreja. Por isso ele prega, mas ele não exige. É falso, é um falso profeta, é um falso obreiro. Ele tem que pregar e exigir da parte da igreja a prática da palavra que ele está ensinando. Agora ele tem que praticar também. Agora, só pregar, como o pastor da igreja de Éfeso, ele deixou o primeiro amor, como diz aqui, que ele defendia, ele pregava contra aquela doutrina, mas não vivia no primeiro amor. Ele pregava contra, mas se alguém praticava a doutrina dos nicolaítas, ele não disciplinava, porque ele tinha medo do irmão sair da igreja. Olha, irmão, se você quiser sair da igreja, é problema seu, é uma decisão sua, você vai estar no lugar que você se sentir melhor. Só que no céu que não tem esse negócio. Ninguém vai para o céu porque eu estou no lugar que eu gosto. Eu vou para o céu se eu obedecer a palavra, e não porque eu estou no lugar que eu gosto. Porque geralmente, se eu estiver no lugar que eu gosto, é porque eu estou fazendo a vontade da minha carne. Não, eu vou sair da igreja. Eu tenho certeza que Jesus não vai implorar para você não sair. Jesus não vai dizer: meu filho, não sai, porque eu não sou, sem ti eu não sou nada. Não, ele vai dizer: quiseres ir, pode ir. Nós somos livres para tomar nossas decisões. Nós temos livre arbítrio de tomar nossas decisões. Agora a Bíblia diz que vamos dar conta das nossas decisões diante de Deus, porque tem decisões aos homens que parecem bom, mas o fim dela é a morte. Então deixar a casa de Deus por causa da palavra, irmão, um crente que ele se aborrece quando ele é repreendido, quando ele é chamado a atenção pela palavra, me perdoe você que está do outro lado, mas ele está desviado, viu? Ele não precisa se reconciliar, ele tem que se converter mesmo. Então a igreja em Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Versículo de número 2:
O versículo número 2 diz: eu conheço o teu labor e a tua obras e a tua paciência, e sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que se diz apóstolos e não são, e os descobriste mentirosos. Então o trabalho investigatório aqui do caso do pastor da igreja apostólica está provado na descoberta das obras dos falsos ministros. A carta é escrita ao anjo, ou seja, ao pastor, mas mas nele não estão os atributos da igreja. Ele trabalha, persevera, mas não pode suportar sem contender duramente contra os maus. Ele suportava, mas não combatia duramente. Ele suportava, ou seja, ele não praticava, mas ele não combatia duramente. É como tem muitos irmãos que dizem: não, irmão, deixa que o Espírito Santo convence. Deixa ele aí na igreja, com o passar do tempo ele vai se convertendo. Irmão, tem alguma convenção, você vê alguma pessoa na Bíblia se convertendo aos pedaços, paulatinamente? Paulo se converteu foi uma vez só, Pedro. Quer dizer, eu vou me convertendo aos pedaços. Eu vou me santificando a cada dia. Agora converter, eu tenho que me converter instantaneamente. A unção que se move em cada igreja, ou a doutrina que se decidiu seguir, determina o fim para qual foi levantado. E, sabendo disso, Jesus Cristo se prepara para revelar-se de acordo com o veneno que se estabelece ali, ou de acordo com a graça que ali habita, mas não desiste por causa dos fiéis que ali congregam. O prêmio é igual à aceitação ou à rejeição da palavra. Quem tem experimentado o poder do amor tem grande paciência. Irmão, paciência é uma virtude do Espírito Santo. Não é essa paciência que a gente vê na boca de muitas pessoas, que diz que o irmão, não, irmão, tem que ter paciência com o irmão. Ele está adulterando, mas ele tem que ter paciência com o adultério dele. Com esse tipo de paciência que Jesus está falando. Eu não posso ser paciente com o pecado, eu tenho que suportar e combater duramente contra ele, não contra a pessoa que está praticando, mas sim contra a prática pecaminosa que ele está praticando. Mas, irmão Wilson, se nós chamarmos a atenção, pregarmos na igreja contra divórcio, aí o irmão que está na igreja, ele é divorciado, ele vai se aborrecer, vai embora. Ora, irmão, Jesus mandou ele se divorciar? Jesus mandou ele casar errado? Não. Quer dizer que eu vou deixar de pregar contra o divórcio na igreja, porque na igreja tem 2 casais que são divorciados, e eles podem ir embora? Eu não posso me omitir de ensinar a palavra, porque tem a pessoa que está na igreja. Aí nesse caso eu estou suportando eles, sendo paciente com eles, mas de uma maneira equivocada. Eu tenho que suportar e combater, para que eles tenham conhecimento da prática pecaminosa que eles estão vivendo. E que eles têm que tomar uma decisão diante de Deus. Tem que tomar uma decisão diante de Deus. Claro que Deus não vai mandar, eu creio, que Deus não vai mandar ele largar a esposa que ele tem, segundo o casamento. Deus não vai mandar, ele é que sabe. Agora pode ser que o arrebatamento da igreja não vai esperar você ficar viúvo para poder legalizar o teu segundo. Talvez Deus não vai esperar você ficar viúva para poder arrebatar a igreja, porque isso pode acontecer hoje ainda. Então é uma decisão sua, é você que vai tomar a tua decisão.
Agora, se eu te digo uma coisa, não abandone a igreja e nem Jesus. Porque é só na igreja, buscando a Deus, que Deus vai trazer a solução para o teu problema. Você que está do outro lado, que tem problemas conjugais que impedem você ser um membro da igreja, ser um obreiro, uma obreira, participar da Santa Ceia, não te entristece. Não, eu até peço perdão de pedir para você não se entristecer, porque eu sei que você se entristece. Mas que essa tristeza não te leve a abandonar, a esfriar na fé. Permanece na igreja buscando e santificando, porque a tua obediência vai trazer como fruto a solução para esse problema. Através da tua obediência, da tua santificação, vai produzir, vai dar fruto e Deus vai resolver o teu problema. Então a irmã e o irmão que tem problema conjugal e que não pode, talvez quando você chegou na igreja já tinha uma segunda família, era ímpio, e agora está com problema para se tornar um membro da igreja Deus e Amor, na igreja Deus e Amor, que está dentro dos padrões bíblicos. Você vai permanecer fiel, se santificando, e Deus vai resolver o teu problema. Ele não vai arrebatar a igreja enquanto ele não resolver o teu problema. Ou ele vai resolver de uma maneira direta na tua vida, no meio da tua família, porque Deus não vai mandar tu largar a tua família, porque será um escândalo para a igreja. Ou ele vai se revelar, ou ele vai se revelar para ti tomar uma decisão tua mesmo. E você que vai escolher. Agora, essa filosofia de dizer que a pessoa contraiu um novo matrimônio lá fora quando era ímpio, e agora se converteu, ele pode ser membro da igreja porque ele praticou quando ele era ímpio. Mas só que casamento não é só para crente. Quando Jesus casou Adão e Eva, não tinha sido constituída a igreja aqui na terra. A igreja estava escondida no seio do Senhor, de Deus, era um mistério escondido. Jesus perdoou todos os teus pecados, mas é que a colheita não é Deus que vai colher no teu lugar, não. Você que tem que fazer a colheita do que plantou. Isso aí são consequência de decisões tomadas equivocadas, que vai dar o fruto. Ninguém planta hoje para colher amanhã. Agora temos que ser humilde e reconhecer, e agora depositar diante de Deus, nas mãos de Deus, não é nos pés de Deus, é nas mãos do Senhor. Não é colocar nos pés de Jesus, não. Colocar nas mãos de Deus, que mão fala de trabalhar, pé fala de andar, de caminhar. Colocar nas mãos do Senhor para Ele resolver esse problema. E Ele vai resolver segundo a tua obediência e perseverança e paciência nos caminhos do Senhor. É porque o tempo não me é permitido. Me resta ainda só 5 minutos, de relatar aqui vários testemunhos de irmãos que chegaram com problemas conjugais na igreja e receberam a solução através da sua perseverança. Irmãos que hoje são obreiros e obreiras na igreja pentecostal Deus e Amor. E outra coisa, não caia na cilada dos falsos profetas e ensinadores, de dizer que não, então eu vou sair da Deus e Amor e vou para outra igreja porque lá eles me aceitam para o segundo casamento. Não é a igreja que determina o que é certo e o que é errado. Ninguém vai ser salvo por igreja. Quer dizer que eu chegar diante do Senhor, Ele vai me perguntar: Wilson, tu congregava em qual igreja? Eu vou dizer: Jesus, eu me converti na igreja Deus e Amor e findei o meu dia na terra na igreja Deus e Amor. Mas o Wilson, tu não vai entrar. Ele diz: por que, Senhor? O Wilson, tu era torcedor do Corinthians, Wilson. Tu não vai poder entrar. Por que, Deus? Porque lá no regulamento da tua igreja e na minha palavra diz que tu não podia fazer isto, Wilson. Aí eu não entro. Aí quando eu estou lá nessa conversa, chega um irmão de outra igreja que aceita.
Aí o irmão chega para entrar e procura o nome dele, e diz: de onde tu veio? Eu estou vindo da igreja tal. Da igreja tal. Lá na tua igreja e tal, e tal, e tal. Aí Deus vai dizer: entra, meu filho. Qual era o time que tu torcia lá quando tu estava na terra, meu filho? Eu era torcedor do Flamengo, do Urubu. Aí já vê logo, do Urubu. Pode entrar. Aí eu vou questionar com Deus: Deus, mas por que eu, que sou torcedor do Corinthians, não pode entrar? Quer dizer que Deus vai dizer assim: não, Wilson, é porque a tua igreja é que não permitia tu ser torcedor de time, mas é que este irmão lá na igreja dele podia. Então aqui eu vou colocar para dentro de acordo com a doutrina da igreja, e não de acordo com a minha palavra. Irmão, isso aí é mentira. É assim que eles estão ensinando. Aí o irmão muda de igreja. Aquilo que Deus não permite na Deus é Amor, Deus permite naquela. Isso é engano de Satanás. Esse é o outro evangelho. Jesus não vai botar ninguém na glória por doutrinas de igreja. É a sua palavra, ó. É a palavra, ó. É a palavra. Ele disse que ia passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Todo julgamento tem como base a lei do Senhor, a palavra. Então não se engane. Então, continuando, versículo de número 3, para nós findarmos. Sofreste por amor do meu nome, tens tido paciência e não desfaleceste. Vemos aqui na igreja de Éfeso duas grandes forças: a perseverança casada com o amor ao nome de Cristo. Esta perseverança ocasionou sofrimento, mas ela prevaleceu por causa do seu amor ao nome de Jesus. A perseverança e o nome de Jesus foram a grande força da igreja de Éfeso. Irmão, eu quero lembrar para vocês que o pastor da igreja não estava condenado. Não é porque ele tinha ensinado no primeiro amor que ele desviou. Isso é que eu acho importante aqui, irmão. Deus deu mais ênfase às virtudes do pastor do que a sua falha. Deus exaltou a perseverança aqui no nome de Jesus, ou seja, era um homem que defendia a doutrina. Só que ele não tinha mais aquele impulso que ele tinha antes, diante dos falsos profetas que tinha dentro da igreja, que eram seus próprios obreiros. Ele já estava se desfalecendo diante de tanta pedrada dentro da igreja, daqueles que se diziam pastores, obreiros, profetas dentro da igreja, que dividiram a igreja no meio, colocaram uma parte da igreja contra ele, e ele, como um homem, ser humano, ele estava perdendo aquele amor que ele tinha grande em lutar pela obra. Ele já estava perdendo por causa das grandes lutas, e Deus reconheceu isso, porque somos limitados. O dirigente da igreja não é um super-homem, ele não é infalível. Quem eles dizem? A igreja católica diz que é infalível é o Papa. Então ele tinha perseverança no nome, era um defensor do evangelho, ele não se arredou do evangelho. Ele não foi um homem que pregou doutrina fácil, ele não abriu mão da doutrina, ele perseverou. Só que ele não tinha mais a mesma convicção de lutar pela igreja como ele fazia antes. Versículo de número 4: mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Mas ele continuou fiel na doutrina, ele continuou repreendendo os falsos mestres, ele continuou batendo em cima com força contra o erro, mas ele já não tinha mais as mesmas, vamos supor, vontade, força. Vamos supor assim, que era um homem que estava todos os dias na rua evangelizando. Ele já não tinha mais a confiança que ele tinha pela igreja, pelos irmãos da igreja. Ele já andava desconfiado.
versículo de número 4. Uma exortação, foi o que a gente viu. Abandonou o primeiro amor. Apesar de aborrecer as obras dos nicolaítas, a blasfêmia dos falsos irmãos, olha só o que ele passava, irmão. Enviado de Satanás. O que é o primeiro amor? Quando Salomão termina o livro de Cantares, a esposa reclama, aqui é uma projeção profética em Cantares. A esposa reclama, vem como corço, saltando pelos montes, assim como começa o livro, mostrando o amor desenfreado do esposo, que enfrentava as montanhas e os vales para chegar até onde vivia a família de sua futura esposa. O primeiro amor é público, o segundo é omisso. O primeiro amor não se importa em ser conhecido, o segundo amor se esconde, se reserva. A exortação aqui é a falta do primeiro amor, era a única virtude capaz de vencer os nicolaítas e a blasfêmia dos falsos irmãos. Quer dizer, o primeiro amor é público, mas aquele irmão, quando ele se na fé, já era um amor reservado, ou seja, ele tinha, mas não era conhecido das pessoas. Quer dizer, a pessoa que fica com medo, irmão. Olha, quando nós confiamos em uma pessoa na igreja e depois tem ela como grande amigo, grande amiga, e depois você descobre que a pessoa estava te destruindo, você continua amando a pessoa, mas não demonstra mais, já fica meio reservado, você já não demonstra mais como você era, entendeu? Mas isso não quer dizer que você estava pecando. Não diz aqui que é pecado. E tem que ver pecado em tudo. O primeiro amor é um gigante que prova a sua grandeza. Se deixarmos nosso primeiro amor, somos apenas casados, mas não há águas no poço, não há fogo na lenha. Os nicolaítas, sabendo disso, entraram, aqui o comentário, entraram e fazem o que desejam. A força da igreja de Éfeso é demonstrada pela fidelidade ao seu pastor João. Entendeu? Então, quando o pastor está no primeiro amor, ele não aceita, irmão, a falsa doutrina predominar dentro da igreja. Ele não aceita. Os nicolaítas, sabendo disso, quando o pastor só prega, mas não exige a prática, é uma brecha para os nicolaítas entrar na igreja e disseminar a doutrina mundana dentro da igreja, porque eles sabem que o pastor prega, mas não exige a exigência da igreja. Ele não disciplina os membros da igreja nas suas falhas. E Satanás sabe disso quando o pastor esfria nessa área. A igreja se torna mundana, não é simplesmente que o pastor deixa de pregar a doutrina. O mundanismo entra numa igreja e o pastor continua pregando a doutrina, mas o mundanismo entra. Por quê? Porque ele prega, mas ele tem medo de exigir. E o fiel obreiro, ele prega e ele exige da parte da igreja a obediência e a prática da palavra que ela é ouvida, que a igreja ouve. E o amor, a igreja em Éfeso tinha um amor muito grande por João, que era o seu pastor. Ah, se a igreja de hoje, do século 21, dos dias atuais, amassem os seus líderes como era no início da igreja, em séculos passados. Agora tem muitos membros que amam o seu pastor, mas é porque ele não exige dele fidelidade. Aí ele ama, mas quando aquele pastor começa a exigir obediência, o amor dele acaba. Porque eu já vi muitos membros de igrejas que dão de tudo, mas eu amo meu pastor é muito bom. Ele é tão calmo. Agora deixa ele pregar a doutrina.
e exigir dos membros obediência, que logo ele se torna ruim. Então a igreja tem que amar os seus líderes de uma maneira incondicional, como também o líder tem que amar a igreja. Mas muitas vezes a igreja faz com que o amor do líder para com a igreja esfrie. Muitas vezes é por causa da própria igreja, que apedreja tanto o líder, e o amor dele fica reservado. Ele já não vem mais a público. E não quer dizer que ele passa a odiar a igreja, mas ele passa a ter medo até da própria sombra. Ele começa a se reservar e já não conversa mais com o corpo do obreiro como ele conversava antes. Ele já não está mais dialogando com os dirigentes do campo como ele dialogava antes, porque ele já tem medo. Mas ele continua amando. Não quer dizer que ele está odiando, mas ele já fica com medo, porque ele é homem, ele é mulher. Já muitas coisas ele já não fala, fica reservado, porque já tem medo, já apanhou demais, já sofreu muito. Vamos seguir o modelo da igreja em Éfeso, que amava tanto João. E esse foi uma das características que fizeram com que eles suportassem a doutrina dos nicolaítas, o amor e a perseverança. Enquanto João estava ausente, estava trabalhando, irmão. Tinha outro, não sei se foi Policarpo, não sei qual foi o outro, não pesquisei na história. Não, eu até já pesquisei na história quem era o pastor da época desta carta. Me falha a memória neste momento de relatar para os irmãos o nome do pastor da igreja em Éfeso quando esta carta chegou até as mãos dele. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer da lei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É o último versículo de número 7. Os vencedores e seus lugares de honra. Preste bem atenção, esse comentário que separei para os irmãos. No Antigo Testamento, os 12 pães postos no templo eram apresentados a cada manhã. Cada mês a árvore produzia um fruto. Esses 12 frutos serão como pães do tabernáculo para a proposição diante de Deus. Somente os sacerdotes reais podem comer. A árvore é linda, suas raízes perfeitas. Há uma passagem no meio das raízes que dá ao lado do rio, que produz seus 12 frutos. Cada mês há frutos frescos. Deus sempre se renova e seus servos necessitam viver essa vida de renovação. Então, quem tem ouvido, que ouça. E alguns estudiosos, eles dizem que esses falsos profetas, apóstolos daquela época, eles buscavam escravizar a mente das pessoas com doutrinas enganosas. Não é diferente nos dias de hoje. Quero ler aqui um comentário de um estudioso da Bíblia. Quero ler um comentário aqui do estudioso da Bíblia, do doutor Alderi Nelson Rocha, que faz um comentário maravilhoso, rico, aqui no versículo de número 5, versículo de número 6, perdão, que ele diz, citando alguns estudiosos, ele diz que aqueles falsos apóstolos buscavam escravizar a mente das pessoas com suas doutrinas enganosas. Não é diferente hoje, né, irmão? Muitos líderes aí estão escravizando o povo com doutrinas enganosas. Os seguidores de Balaão tentavam conquistar as pessoas através de fraude. Como a gente vê fraude na revelação, nas profecias, nas promessas enganosas. E o nome grego Nicolaus, no grego Nicolaos, significa ele conquista almas, ou conquistador de almas, por meio de fraudulentos, por meio de trapaça, semelhante a Simeão, o mago de Samaria. O mago de Samaria
Simeão, ofereceu dinheiro. Eis que esses obreiros do time, do grupo dos Nicolau, fazem, negociam a palavra de Deus através do dinheiro. De Balaão, o falso profeta, também por dinheiro. O estilo de vida dos nicolaítas se caracterizava pela constante imoralidade. É isso que a gente vê dentro da igreja hoje, a imoralidade expressa através do nudismo, pornografia visual e escrita, nas redes sociais, nos periódicos. E hoje tem muitos pastores que isso é normal. Conheço líderes, não vou citar aqui o nome de uma pessoa que conversei aí na época do carnaval, que o pastor dele disse que não é errado ele ser obreiro, ser auxiliar na igreja e ser um locutor de programa mundano, em uma emissora fazendo programa mundano, de participar de eventos mundanos como narrar futebol, ser locutor em festas juninas. Aí o líder dele disse que isso é a profissão dele. Olha o que ele está dizendo aqui, Esses são os tipos de falsos profetas, estilo de vida de Nicolaí. Era imoralidade e pela doutrinação liberal de comer alimentos oferecidos aos ídolos e pela perversão da verdade apostólica. Isso é perverter a palavra de Deus. Um líder desse é um falso. Ele cativou a mente, que você pode pregar horas e horas, porque eu já preguei mais de 2 horas para esses tipos de cristãos e não tem que convencer eles. Estas maus obras estavam sendo aceitas porque o primeiro amor foi-se embora, acabou. Quando o crente perde o primeiro amor, ele aceita todos os tipos de doutrina, porque ele quer viver um evangelho fácil. Os crentes hoje estão tão sensíveis. O crente hoje estão tão sensíveis que qualquer coisa ele quer sair da igreja. Estou ofendido, estou magoado, constrangido. Pelo amor de Deus, irmão. Você só não se constranja com o erro, com o pecado, com a vaidade. Estas maus obras estavam sendo aceitas porque o primeiro amor tinha ido embora. Não confunda Nicolaus com o diácono Nicolau, que tem mundo diz que era ele que tinha dividido a obra. Ele dividiu, mas aqui não é ele não, que era cheio do Espírito Santo. Até então ele ainda era um fiel, escolhido para ministrar a igreja, no caso dele lá. Então, irmão, hoje é diferente não, irmão. Então, se eu e você queremos ser vitoriosos na vida, a nossa vitória não está baseada em priori naquilo que nós fazemos para Deus, mas sim aquilo que somos para Deus. É nisto. Não é no que a gente faz, não é no que eu não vou ser salvo pelo que eu produzo, mas no que eu sou para Deus. Deus é a priori na minha vida. Deus está em primeiro lugar. Eu abro mão dos meus desejos, dos meus direitos, do meu conforto, por amor ao Senhor. Mas como é que eu demonstro esse amor para Deus se eu nunca ouvi? Através da sua obra, do seu evangelho, da sua igreja. Eu abro mão do conforto, do direito, irmão? Eu abro mão disso, coloco em risco, talvez não trazer a vida. Quantas vezes não já coloquei minha vida em risco? Agora que eu diminui um pouco, de viajar alta noite, 200 quilômetros, em uma moto, sozinho, porque não queria incomodar ninguém e nem dar despesa para a igreja. E eu caminhar sozinho numa moto de noite, em lugares em MA, que aqui no Maranhão é MA,
em que semanalmente estava havendo morte, em a pessoa tomando moto das pessoas e eu trafegar naquela área. Principalmente quando eu estava em Pinheiro, que é uma da região que mais a gente anda de moto, as igrejas são distantes, ia para a cidade de Apicuaçu, lá no litoral, na beira do mar, final de estrada, a 188 quilômetros de Pinheiro, para levar a ceia para 2 pessoas. E eu voltar de lá, irmão, sem ter dinheiro para comprar nem uma garrafa de água. E quando chegava lá, os irmãos não tinham nem um centavo para dar de oferta, para me colocar novamente gasolina na moto, para retornar. Então o dinheiro que eu levava do meu bolso, eu colocava a gasolina na moto para fazer economia, para não causar despesa para a igreja. Muitas vezes eu passava o dia todinho sem tomar um gole de água, para poder ir e eu fazia isso em 3 igrejas num só dia, para diminuir a despesa. Então eu saía 3, 4 horas da manhã para Apicuaçu, a 188 quilômetros de Pinheiro, fazia esse culto lá às 9 da manhã, retornava, encostava na cidade de Central do Maranhão, a 65 quilômetros de Pinheiro, fazia o culto às 3 horas da tarde, dava Santa Ceia. De lá você pensa que eu ia para casa, para Pinheiro, eu ia para Turilândia. Turilândia eu estava lá para fazer o culto às 7. Quando eu ia chegar em casa, era muito tarde da noite, com a boca amargando. E quando eu ia comer, eu não tinha condição, porque eu tinha que tomar muita água. Então a pessoa abria mão até da sua segurança, conforto, por amor à obra de Deus. Mas nesta terra, você sabe qual é a recompensa que você recebe? Pedrada. Mas devemos dar glória a Deus por isso. As pessoas não reconhecem, os membros da igreja não reconhecem. São poucos os que reconhecem isso. E se muitas vezes eu cheguei atrasado, ainda me reclamava ainda no meu retorno aí. Por exemplo, eu ia para lá, agora imagina no inverno numa moto, região de Pinheiro que chove muito, a região do Maranhão que mais chove. Aí muitas vezes eu não tinha condição de andar na moto debaixo daquela chuva muito forte, porque a viseira do capacete ficava, não tem limpador de para-brisa nem capacete, e eu tinha que parar na estrada e ficar debaixo de chuva, esperando a chuva passar um pouco. Aí eu tinha que chegar atrasado um pouco, daí era reclamando, irmão, tem que terminar o curso, então tem que fazer mais rápido, porque eu já estou aqui meia hora, 40 minutos atrasado, o senhor atrasou. E a pessoa em casa. Então, mas é muito gratificante a gente fazer a obra de Deus, porque se nós formos levar em conta tudo isso, eu já tinha abandonado muito tempo, irmão. Mas a perseverança e o amor é a causa de nós permanecermos pregando a doutrina, ensinando o povo, porque doutrina não é a base de doutrina, não é corte de cabelo, assistir televisão. Doutrina é ensinar o povo a ser obediente ao Senhor. Incluso nessa doutrina nós falamos sistematicamente de alguns temas que são costumes, como corte de cabelo, televisão, futebol, que estão inseridos nessa doutrina. Mas devemos ensinar o povo a ser obediente. Quando o povo conhece a palavra de Deus, ele não pratica esses tipos de coisa. Quando a pessoa é ensinada a doutrina, ele conhece a palavra está no coração dele, não é preciso você dizer para ele que é para ele não ser torcedor do Flamengo. O Espírito de Deus que está na vida dele testifica com ele, porque a palavra está dentro do coração dele. Conhecereis a verdade vos libertará. Então conhecer aqui não fala do intelecto, conhecer aqui fala de coração. É o coração. Conhecer traz o sentido de praticar, de guardar, de proteger, de viver, de vivenciar. A pessoa que vive a palavra, como diz João em uma das suas epístolas, que a unção que está nele não necessita que ninguém fique todo dia dizendo para ele que ele não deve assistir novela. Porque o Espírito, a palavra que está nele, testifica com ele que ele não deve fazer tal coisa. Então vamos ser perseverantes, irmão. Vamos ser perseverantes. Vamos
priorizar Deus em nossa vida, o primeiro amor. Vamos priorizar Deus em nossa vida. Vamos ser fiéis e nós vamos vencer essa luta que estamos passando. E pela palavra do Senhor, não pela minha palavra, pela palavra do Senhor, breve Jesus estará arrebatando a sua igreja. Em uma dessas quarentenas, hoje nós estamos prisioneiros dentro das nossas casas. A minha cidade de Pinheiro foi decretado ontem que até o dia 5 ninguém entra e ninguém sai. A cidade de São Bento também foi decretado ninguém entra e ninguém sai. Estive em Penalva no dia 30. Ainda bem que eu vim logo nesse mesmo dia à noite, lá para 10 horas, sair de lá. A gente fica lá, conversa com um, conversa com outro, vai na casa de um. Também estamos prisioneiros dentro das nossas casas, por uma ordem da saúde, dos governos municipais e estaduais. Mas breve, em uma dessas quarentenas, Jesus arrebatará a sua igreja. Então persevere, fique firme e Deus vai conceder a vitória para você e toda a sua família. Convido você para estar conosco amanhã às 17 horas e estaremos na segunda carta de João à igreja. Vamos fazer uma palavra de oração para agradecer a Deus. Você aí que estiver aí na sua casa, ore conosco. Vamos pedir a proteção de Deus. Vamos pedir a graça de Deus que seja multiplicada em nossas vidas, na nossa família. Que a minha fala nesta noite é que Deus venha blindar a tua casa, a tua família, com o seu sangue, colocar um exército de anjos, que seu espírito seja abundante, frutificante na sua vida e de toda a sua família, a sua parentela, assim como o Senhor protegeu o seu povo ali na terra de Gósen, no Egito. Senhor Deus de poder e de misericórdia, o santo de maravilha, Deus eterno, protege este irmão, esta irmã que esteve conosco até agora, a sua família, a sua parentela, o seu lar, seu esposo, sua esposa, seu filho, até mesmo aqueles que não estiveram conosco online, mas que vão acompanhar depois no Facebook este vídeo, esta palavra, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, abençoar a nossa liderança aqui no estado do Maranhão, nossa irmã Regiane, que é a nossa líder aqui no Nordeste, a diretoria, com todos os membros, secretário-geral, o pastor Lorival de Almeida, e toda a diretoria, a nossa líder mundial, a irmã Eleni Miranda, enfim, toda a tua igreja Deus de amor, todos os irmãos de outros ministérios, toda a sua família, a tua igreja, Senhor, de um modo geral, a tua igreja universal, a congregação, a Assembleia dos Santos, que é a tua igreja espalhada no planeta, composta de todos os ministérios, que o Senhor possa abençoar de uma maneira gloriosa. Abençoa as autoridades políticas, eclesiásticas, militares e civis. Senhor, abençoa de uma forma gloriosa e poderosa, nos dá uma noite de paz, de revelação, de bênção e de vitória, em nome de Jesus. São 18 horas e 30 minutos aqui. Eu agradeço os irmãos que estiveram conosco esta hora e meia, e que Deus possa te abençoar, e convido você para estar conosco amanhã a partir das 17 horas. Convide pessoas para estar no seu lar, irmão, para conosco cultuarmos a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.